estão nos acompanhando pelas redes sociais. Cumprimento a presença do Monsenhor Alexandre, o nosso vigário-geral. Quero cumprimentar também o Padre Wallace, cura e pároco da Catedral. Cumprimento os sacerdotes aqui presentes, diácono, religiosos, religiosas, seminaristas. Cumprimento também os pais do seminarista Luiz Fernando e todos os seus familiares, parentes e amigos. Cumprimento também os membros desta comunidade paroquial da Catedral, que nos acolhe com profunda gratidão. Caro seminarista Luiz Fernando, todos vocês são a razão desta nossa celebração eucarística, tão solene e especial na vida da nossa Diocese de Leopoldina, onde vamos conferir o primeiro grau do sacramento da ordem, o diaconato, ao seminarista Luiz Fernando. A ordem do diaconato é um grau permanente na hierarquia da Igreja Católica. É o exercício deste ministério, ele não pode ser entendido como um tempo de espera ou uma passagem para a ordenação sacerdotal. Muitas vezes o candidato ele acha que é um tempo de preparação para a ordenação. Não é um tempo de espera, não é uma passagem que você vai vivenciar. É um tempo de graças, de bênçãos e um período em que você deve aprofundar a dimensão do que significa ser diácono. Fazer a experiência do servir a Deus, configurando-se ao Cristo servo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. Prezados irmãos, prezadas irmãs aqui nesta nossa catedral, e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, para compreendermos e aprendermos o significado desta celebração eucarística, vale recordar que o diaconato, ministério presente desde o início da Igreja, origina-se da escolha de 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito Santo e de muita sabedoria, e consolida-se posteriormente como uma etapa ou degrau para o sacramento da ordem do presbiterato. As comunidades de Jerusalém haviam crescido enormemente, tendo dentro daquele ideal de ter tudo em comum, como viviam as primeiras comunidades. E o problema daquelas comunidades foi o de ter deixado de lado o atendimento diário às viúvas. E nós sabemos, pelas Sagradas Escrituras, que a viúva era uma pessoa necessitada em termos de proteção, de sustento, e que devia ser honrada e respeitada. A queixa dos fiéis de origem grega é levada numa Assembleia Geral. Todos colaboram democraticamente na solução do problema. Os apóstolos, eles têm consciência de que não podem fazer tudo. É necessário partilhar as responsabilidades. Não está certo de que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir à mesa. O anúncio da palavra não pode ser desvinculado do compromisso concreto de atender às necessidades dos mais simples, dos vulneráveis, dos pobres. Surgiu então a proposta
de escolher pessoas da comunidade para assumir novos ministérios. A proposta agradou a todos. A única condição exigida na escolha dos novos ministros era que sejam de boa fama, repletos do Espírito Santo e de uma sabedoria vindo de uma experiência com Deus. Surgiu então os 12 apóstolos, aparecem como função mediadora nesta tensão. Serão testemunhas da ressurreição e propagadores da boa nova, enquanto os 7 ficam com a providência dos bens e assistência aos últimos, como nos fala o Papa Francisco. Os 7 homens de boa reputação, além de testemunhas do Cristo ressuscitado e anunciadores da boa nova, foram apresentados aos apóstolos e, depois de terem orado, impuseram-lhe as mãos. A ordenação dos 7 não foi uma simples investidura jurídica, mas o reconhecimento de um novo serviço eclesial, que participa do serviço dos 12 e goza de dons carismáticos e espirituais. É a urgência da comunidade que faz surgir uma nova estrutura de serviço na vida da igreja. Os diáconos aparecem já incumbidos do anúncio da palavra de Deus, do poder de ensinar, reservado aos apóstolos, que a revivará em cada liturgia no ardor de servir as mesas da palavra, da Eucaristia e da partilha. Prezados irmãos e irmãs, ao administrar o diaconato, o primeiro grau do sacramento da ordem, o próprio Jesus, por meio da igreja, concede a quem o recebe o triplo encargo de pregar com autoridade a palavra de Deus. E nós podemos perceber em toda a história do diaconato, não apenas o pregar, mas ajudar o bispo e os presbíteros na vida da igreja. Por isso que nessa ordenação, apenas o bispo quem põe as mãos. Na ordenação sacerdotal, o bispo, juntamente com a família, o presbitério, mostrando essa força, e numa ordenação episcopal. Isso tudo é uma questão de fé, de nós entendermos cada vez mais, e também o diácono, além de se ajudar o bispo, estar sempre do lado, apoiando, incentivando, não falando mal. Isso é importante da gente entender e não escutar o que as pessoas também falam a respeito. Isso é muito importante. Isso aqui é teológico. Nós podemos entender essa realidade e também na própria caridade. E o novo diácono, ele assume a missão de estar à mesa da palavra de Deus, participar da mesa da Eucaristia e partilhar dessas duas mesas na mesa da caridade. A ação de estar à mesa para compartilhar a palavra de Deus, a Eucaristia, e partilhar, além de revitalizar as forças físicas, possui uma carga simbólica que permite ao novo diácono transcender a si mesmo e estabelecer comunhão com o outro. A convivialidade, ela enriquece as relações. A convivialidade, ela elimina as barreiras, ela extirpa o preconceito e nos aproxima cada vez mais do próprio Deus. Meditando os textos bíblicos para a celebração de hoje, sobretudo os evangelhos, muitas cenas me causam uma impressão. Nas cenas da vida de Jesus, sempre observei o cenário em que a nossa história salvífica se ambientou. São cenários muito reveladores. Não por acaso, Jesus exerceu sua missão
em ambientes aparentemente inusitados, aos quais sua palavra e testemunho adquiriram cor de novidade, de boa notícia e o que nós chamamos de evangelho. Há cenários em que a mesa está em destaque. Se Israel, o sentar-se à mesa, expressa o momento mais profundo do amor de Deus por seu povo eleito e dos irmãos entre si. E Jesus planifica este sinal pascal do sentar-se à mesa. No povo da primeira aliança, do Antigo Testamento, apenas uma determinada casta podia sentar-se à mesa. Aos escravos e membros de classes mais empobrecidas, não cabia sentar-se à mesa, apenas circundar de pé a mesa onde se celebrava a aliança e a libertação. A mesa do banquete da nova aliança, em que Jesus se faz sacerdote, altar e cordeiro, sem exceção, se sentam com iguais condições de realização e planificação. As diferenças cedem lugar ao amor e também à comunhão. Se todos nós cristãos aprendêssemos de Jesus o rosto da misericórdia do Pai, a arte de acolher e sermos acolhidos, nossa vida seria um constante sentar-se à mesa. É nessa perspectiva de sentar-se à mesa que, neste momento, eu olho para Luiz Fernando, que quer assumir esta missão na nossa Diocese de Leopoldina. A mesa é o lugar de bênção. A mesa é o lugar de profunda comunhão. É bonito a gente perceber que nós não chamamos qualquer pessoa para sentar à mesa conosco. E quando nós sentamos uma mesa que nós não somos bem gratos, é difícil também a gente entender. Mesa é sinal de comunhão, mesa é sinal de partilha. E que as nossas mesas, importante, da palavra, da Eucaristia e da partilha, por meio da missão dos diáconos, sejam um lugar de uma verdadeira convivência, de amizade, de fraternidade, de respeito, de solidariedade, de compreensão, de proximidade, de perdão e generosidade. O Papa Bento XVI, na exortação apostólica Verbum Domini, foi o sínodo sobre a palavra que aconteceu em 2008, além de lembrar que o modelo por excelência do diácono é Cristo servo, que viveu totalmente ao serviço de Deus para o bem dos seres humanos, o Papa lembra o lugar da palavra de Deus na vida do diácono. Um elemento importante de espiritualidade, anunciar com autoridade, acreditar naquilo que proclama, ensinar aquilo que acredita, vivendo aquilo que ensina. Daqui a pouquinho, no nosso ritual, você vai ser questionado com essas reflexões. O diácono deve servir a mesa da palavra, servir a palavra nas seguintes condições. Como que o senhor vai vivenciar a mesa da palavra, o servir aqui onde estou, a mesa da palavra? Primeiro, acreditar naquilo que proclama. Isso é muito importante a gente entender. Quando nós, ministros ordenados, seja o diácono, o sacerdote, nós temos que ter um respeito por esta mesa. A gente tem que acreditar. Deve ser o primário, deve ser o primeiro, a primeira missão do diácono dentro dessa mesa
é acolher, conservar, realizar a palavra de Deus. Acolher a palavra de Deus no coração, na inteligência, no espírito, supõe assumi-la antes de tudo como um alimento para a fé e empenhar-se na leitura assídua da Sagrada Escritura, que contém de modo privilegiado a palavra. Então, isso é muito importante, cuidar desta mesa. E para cuidar, você deve acreditar naquilo que proclama. Não só acreditar naquilo que proclama, mas ensinar aquilo que acredita. O diácono, antes de tudo, é ministro da palavra, é consagrado, enviado para anunciar a todos o evangelho do reino, convocando cada pessoa para a obediência na fé, a obediência na vida da igreja. Isso é muito importante. Quando a gente prega, não adianta a gente falar da obediência, discurso, mas o mais importante é a gente vivenciar e colocar isso em prática no nosso cotidiano. O diácono deve servir à mesa da palavra quando ele vive aquilo que ensina. O pregador diz palavras humanas em linguagem humana, mas aí está presente a palavra de Deus. É um grande mistério, o mistério da palavra de Deus, que é confiado aos pobres, mortais, porém dotados de autoridade como o dom de Deus. Prezados irmãos, prezadas irmãs, o autêntico pregador da palavra que cuida desta mesa, ele tem essa missão, nunca fiando dos próprios meios, dos próprios instrumentos, da própria inteligência, mas invocando sempre o Espírito Santo com seu poder. O pregador deve esquecer-se de si, fixar os olhos em Cristo. Essa é a grande missão da palavra, da mesa da palavra, do cuidado da palavra de Deus. O diácono, ele tem uma missão também, uma responsabilidade de cuidar da mesa da Eucaristia. O diácono, ele exerce a função de construir uma comunidade de louvor por si, e sua função litúrgica na mesa da Eucaristia é ajudar os fiéis a prestar um culto em espírito e verdade. Por isso que muitas vezes numa celebração a gente percebe o diácono em torno da mesa da Eucaristia. Naquela mesa, o diácono proclama, ele anuncia, ele prega, ele vivencia, ele pratica. E aqui ele tem essa missão no exercício litúrgico, numa celebração tanto dos sacramentos quanto dos sacramentais. Ao cuidar desta mesa, caríssimo Luiz Fernando, você vai manifestar que os mistérios revelados pelo sacramento têm mostrar o verdadeiro conhecimento, o zelo por esta mesa, a postura desta mesa, o estar em volta desta mesa. E você deve oferecer aos fiéis, quando estiver nas celebrações, distintas possibilidades de evangelização em torno dos mistérios que acontecem nesta mesa. Possibilitar as pessoas a fazer a experiência do encontro com Jesus, tornando discípulos missionários, sendo pessoa eucarística também. E uma outra coisa muito importante, não só a mesa da palavra, mas a mesa da Eucaristia, e o diácono tem também a missão de cuidar da mesa da caridade. A diaconia da caridade faz com que o diácono seja uma presença libertadora
da misericórdia junto aos pobres, doentes e marginalizados. Requer, portanto, ao diácono uma intensa vida de oração para exercer a dinâmica do serviço, do amor e da entrega. É viver como Jesus viveu, percorrendo os caminhos da unidade e solidariedade com a pessoa dos mais simples. E as tantas outras mesas e mostrar aquilo que você vivencia cada vez mais, essa dinâmica do serviço, da dignidade, mostrando, visitando, sendo instrumento da graça de Deus, mostrando que a nossa igreja ela não é um lugar para sugar os fiéis, mas é de servir, de estar a serviço, dedicar-se cada vez mais aos nossos irmãos, principalmente os mais simples, os mais pobres, os mais vulneráveis. O grande desejo do Papa Francisco é uma igreja pobre para os pobres. Essa máxima está no centro de suas preocupações e orientações e no coração daquela grande exortação que ele nos deixou, que ele apresenta, que a gente deve sempre retomar, a Evangelho Gáudio. Falou-se da igreja pobre para os pobres. Francisco se refere o compromisso da gente servir os nossos irmãos. Ninguém deveria dizer que se mantém longe dos pobres, porque as suas opções de vida implicam prestar mais atenção a outras incumbências. Ninguém pode se sentir exonerado da preocupação pelos pobres e também pela justiça social. O diácono deve amar os pobres, os mais simples, ser presença na família. Não vamos entrar aqui numa discussão a respeito do que significa o pobre, na dimensão teológica, na dimensão econômica, na dimensão política, na dimensão psicológica, a carência, na sociologia, aquele que tem e não consegue, não tem nada, aquele que tem condições, tantas outras definições. Mas se nós olharmos nas Sagradas Escrituras, de servir à mesa significa aquela pessoa que quer fazer a experiência do encontro com Deus, aquela pessoa que quer viver a sua fé. Nós temos que respeitar os nossos irmãos, as pessoas que vão buscar a palavra, vão buscar os sacramentos. Hoje a nossa igreja precisa de diáconos santos, precisa de bispos santos, sacerdotes santos. É uma exigência do nosso povo e a gente vai demonstrar isso na medida em que nós cuidamos com muito carinho destas duas mesas e que as pessoas possam cuidar de tantas outras mesas. E para concluir, prezado, estimado seminarista Luiz Fernando, você que aqui está para servir a Cristo, como sacramento vivo do Cristo, não esqueça o que ele disse: vim para ser e não ser servido. Ou falando paulatinamente, muitas vezes, quando a gente entende essas mesas, a gente é crucificado como o próprio Cristo. Não perca a esperança. Vamos lembrar ainda dos lábios de Nossa Senhora, a estrela para uma igreja em saída, quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Quem ama, prezados irmãos e irmãs, serve. E quem não sabe servir é porque não aprendeu a amar, não se deixou amar. Ao servir-se e servir à mesa da palavra, da Eucaristia e da caridade, você, Luiz Fernando, torna-se um instrumento nas mãos de Deus para a construção do reino em nossa diocese. Segundo Gabriela Mistral, na natureza tudo é serviço. Na vida eclesial também deve ser. Que a Virgem Maria interceda por todos nós, e de modo especial por você, caríssimo seminarista Luiz Fernando, para que não se canse de fazer o bem e servir a nossa igreja com fé, com alegria e com amor.
Louvado